Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Mais uma rodada de resolução de questões discursivas, rodada 26 de 2022. Hoje começamos um pouco mais cedo do que de costume, começamos às 18 e pouquinho, me liberei aqui para a gente começar mais cedo, em vista da Semana da Atualização Jurídica, que teremos aí às 19h30. Viremos com as novidades no direito tributário, direito empresarial, direito constitucional desse primeiro semestre de 2022. Nossa questão de hoje envolvia o tema da confissão, a atenuante da confissão, direito penal, tema bastante polêmico, uma questão também que pegou muita gente de surpresa aí na resposta e na atribuição das notas. Obrigado, Cleusa, aqui pelo feedback da semana, que bom que estão gostando. É uma semana intensa, né, pessoal? Muito conteúdo, mas acho que dá para fazer uma boa revisão aí do que tivemos de mais relevante no primeiro semestre de 2022. Vamos lá, pessoal? Então, vamos iniciar. Otávio, mais uma vez eu já vi um mulamba aí envolvido nas suas peripécias. Bom que ele nos ajuda, né, a estudar e aprender, né, Otávio? Ele acaba nos ajudando com as aventuras dele. A vida dele não é um marasmo, não, né? Está sempre se metendo em rascadas aí. Pessoal, então, o caso aqui envolvia o Jagunço, agora preso em flagrante pelo crime de roubo majorado, emprego de arma de fogo dos restrito. Ele, no interrogatório perante a autoridade policial, confessou a prática do delito, denunciado pelo MP. Ele, no interrogatório judicial, retratou-se, disse que foi compelido pela autoridade policial a confessar um crime que, em realidade, não cometeu. E o juiz, na sentença condenatória, ao reconhecer a autoria e a materialidade, não mencionou o fato de Jagunço ter confessado o delito na esfera extrajudicial e deixou, consequentemente, de aplicar a atenuante da confissão. A defesa inconformada interpôs recurso de apelação, pugnando pela aplicação dessa atenuante. Nessa situação, o recurso da defesa merece acolhimento. Vejam que estava em jogo aqui, pessoal, um julgamento do STJ bem recente, da 5ª turma, unânime, pessoal, e bastante trabalhado nos seus fundamentos. Então, um entendimento bastante robusto. Eu, particularmente, tenho as minhas ressalvas, como sempre, em alguns posicionamentos, né? E a gente tem que ter análise crítica também para nos ajudar aí na memorização, né, nos estudos. Então, sempre pensem, né, de ter a opinião de vocês. Pessoal, panorama geral aqui, lembrando de confissão, não tem como não lembrar do livro de Santo Agostinho, Confissões, que é um clássico, né, da filosofia, da religião, e também, por aspectos históricos, também é sensacional, né? Umas frases geniais, né, que ele tem no livro. Nos fizestes para vós, e o nosso coração não repousa enquanto não descansar em vós. Santo Agostinho fala, né, para Deus, nas confissões dele, ele diz que fala, né, que ele procurou Deus em tantos lugares, que ele teve uma vida agitadíssima, né, bem agitada. Ele disse que procurei em tantos lugares, procurava a paz, né, de Deus, e ele estava dentro dele, né? Ele se deu conta disso, e é muito bonita, né, a história que ele conta de superação e de conversão, né, de vida. Se tornou um gigante da filosofia, da religião, da ciência como um todo também, porque ele aplicou, né, era um cara genial, né, inteligentíssimo, antes mesmo da conversão, né, dele. Então, pessoal, começando com Santo Agostinho aqui, em matéria de confissão no direito penal, nós temos uma atenuante, artigo 65, 3D do Código Penal. Nós temos que lembrar que o Código fala em confissão espontânea. O que pese essa disposição, tranquilo entendimento de que não precisa ser espontânea. Ela pode ser uma confissão voluntária e não espontânea. Alguém incentivou, o advogado dele incentivou, alguém envolvido ali com o caso o incentivou, e ele veio e resolveu voluntariamente
confessar. O que não pode, logicamente, é a confissão obtida, como por vezes acontece, mediante coação. Essa confissão, ela pode ocorrer em vários contextos, né? Ela pode ser uma confissão total, uma confissão parcial, ele confessa uma parte da acusação, ele pode também simplesmente confessar tudo e assumir sua responsabilidade penal, ou então ele pode confessar e levantar algum tipo de excludente de ilicitude, por exemplo, uma tese defensiva, é a chamada confissão qualificada. E ele pode também vir a se retratar. Nesse caso, falamos na confissão retratada, que era o caso aqui que nós tínhamos nessa situação concreta. A confissão ainda pode ser extrajudicial, na seara policial, né, muito comum, e também pode ocorrer na seara judicial. Então, panorama geral, como atenuante, a gente sabe que a confissão opera na segunda fase da dosimetria da pena, é uma circunstância da segunda fase preponderante, porque ela, embora não mencionada explicitamente lá no artigo 67, que fala em motivos do crime, personalidade do agente e reincidência, a confissão se interpreta como algo relacionado à personalidade do agente que resolve confessar, por isso que ela também é preponderante e até para incentivar uma confissão jurisprudencial que acaba incentivando, né, a pessoa a confessar, a reconhecer a sua responsabilidade, o que é sempre louvável, né? Uma pessoa que reconhece seus próprios erros. Já tem alguns que vão morrer negando, né? E aí só Deus sabe, né? Pessoal, então, essa confissão, nós temos também, né, a questão da multirreincidência, que é do repetitivo, mas aí são cenas para os próximos capítulos, aí, quem sabe, do Jagunço Mulano. Mas um panorama geral para a gente se situar e de uma maneira mais introdutória, nós podemos dizer, para fins didáticos, que a jurisprudência do STJ é bastante favorável ao réu em matéria de confissão. Já o STF é bem mais restritiva, o oposto. Então, o STJ tem várias teses bastante favoráveis à defesa. O caso que nós construímos, como eu disse, diz respeito a esse julgamento recente, aí, bem recente daqui da turma, de maio de 2022. E ele pega muita gente de surpresa porque nós temos uma súmula do STJ e ele parece que vai contra a súmula. Mas vejam, o STJ ele não está dizendo que a súmula está errada. O que está errado é interpretá-la a contrário senso, como muitos têm feito. Vejam o que diz a súmula. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante de 65.3d. Vejam, a contrário senso, o que a gente extrai? Quando a confissão não for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu não fará jus à atenuante. Então, colocaria essa condicionante. Essa tese, inclusive, já foi acolhida em vários julgados do STJ, tá? Aplicando a literalidade da súmula a contrário senso. Como adiantei, esse é o julgado, quinta turma, na verdade, falei maio, né? Junho, já estamos em julho, né? Foi mês passado, junho, o julgamento foi em meados de junho. A quinta turma, em decisão unânime, entendeu que não é essa compreensão que se deve ter em torno da súmula 545. E o que se destacou a respeito disso? Deixa eu só abrir o nosso chat, não era só um kkk aqui. Pessoal, o que o STJ, pela quinta turma, enfatizou? Em primeiro lugar, verificando os precedentes que deram origem a esse enunciado sumular, não se identifica julgado que tivesse aplicando essa interpretação ao contrário senso dessa ideia. Então, simplesmente os julgados falavam que a confissão poderia ser qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, não importa, vai ser aplicada atenuante, e aí se colocava em alguns julgados quando a confissão foi empregada, né, para
fins de formação do seu convencimento. Então, só para vocês se situarem na prática, pessoal, o que nós temos? O cara confessou perante a autoridade policial, e aí na confissão judicial ele nega e diz que ele sofreu violência policial para aquela confissão. O juiz vai valorar as provas. Por vezes, ele alega isso sem um mínimo de indicativos do que ele está dizendo de uma suposta violência. Nada, é só a palavra dele, e muitas vezes o juiz não sente firmeza ali no interrogatório, né, quanto ao que ele está agora alegando. E nesses casos, o juiz pode dizer na sentença: ele confessou na esfera judicial, na esfera extrajudicial, perante a autoridade policial, em que pese ele tenha se retratado no depoimento em juízo, no seu interrogatório judicial, bem, na verdade, o conjunto das provas, somado a essa confissão extrajudicial, evidenciam que efetivamente o fato aconteceu e é a ele imputável a responsabilidade penal. Então, o juiz está considerando essa confissão extrajudicial. O que aconteceu no caso concreto que foi julgado agora pela quinta turma? Em que pese o cara tivesse confessado, e aliás, no caso julgado pela STJ, ele confessou judicialmente, o juiz não disse nada sobre essa confissão para formar o seu convencimento quanto à autoria, materialidade, quanto à existência, portanto, de um fato típico, antijurídico, culpável, e, consequentemente, ele não aplicou a atenuante. Então, ele era a confissão judicial, tá? Ele não considerou em momento algum na sentença, e aí embargos embargos infringentes é que no tribunal a COR acabou prevalecendo a tese de que deveria incidir a atenuante. Tinha sido não unânime, né? E depois tivemos embargos infringentes. Vejam, pessoal, que na quinta turma do STJ, nesse precedente unânime, se pontuou algo que é irrefutável. De fato, lá no artigo 65.3d, em momento algum, a atenuante da confissão tem essa condicionante, desde que o juiz tenha considerado ela para a formação do seu convencimento. Então, pelo princípio da legalidade nessa compreensão, não se poderia criar uma restrição que não existe na norma legal, que é uma norma benéfica ao acusado. O STJ também disse: se houve a confissão dentro dos parâmetros jurisprudenciais do STJ, ou seja, mesmo que parcial, mesmo que qualificada, mesmo que com retratação, mesmo que extrajudicial, há um direito subjetivo do acusado à incidência da atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Quando ele confessa, esse é o momento constitutivo. O juiz, na sentença, ele só declara algo que já aconteceu, um direito que já existia desde o momento da confissão. Então, a sentença do juiz não é uma condicionante, portanto, para a incidência da atenuante da confissão. Se invocou também os princípios da isonomia e da individualização da pena, que andam junto nesse contexto aqui. Por quê? Porque dois réus podem ter confessado, o juiz considerou na formação do seu convencimento a confissão de um, e aí aplicou atenuante, e para o outro ele não considerou e não aplicou atenuante. Mas os dois confessaram. Por isso que há uma violação, segundo o STJ, ao princípio da isonomia e da individualização da pena. Além disso, o STJ, partindo também do pressuposto de que confissão não é colaboração ou delação premiada, ou seja, não precisa ter aqueles resultados que a lei exige para os benefícios penais, simplesmente ele não depende, portanto, dos efeitos, né? Simplesmente basta que a pessoa tenha confessado espontaneamente, que a gente pode ser voluntariamente, né? E dentro de todo o panorama jurisprudencial que permite, nas mais diversas circunstâncias, sobretudo do STJ, né? Incidência de atenuante, o STJ, né? Aqui vai dizer que essa atenuante, né? Revela ali um maior senso de responsabilidade penal do acusado ao confessar. Por isso que independe dos efeitos. O que importa é a responsabilidade que ele acaba assumindo para si, e isso diz respeito à sua personalidade, e como adiantamos, por essa
a construção teórica da confissão é que se reconhece a sua ligação com a personalidade do acusado e o caráter, portanto, preponderante na forma do artigo 67 do Código Penal. Por isso, como não diz respeito aos efeitos, o STJ disse que importa o senso de responsabilidade do acusado. Se há provas cabais, robustas, se ele foi preso em flagrante, nada disso importa. Ele confessou, mas já tinha prova suficiente para condená-lo. Nada disso importa, porque os efeitos não interessam para a confissão, interessam para uma colaboração premiada ou uma delação premiada, mas para a confissão o que basta é o senso de responsabilidade do acusado ao reconhecê-la. Então, o julgador não poderia, né, fazer essa construção a partir da necessidade da utilização da confissão para a formação do seu convencimento. Além disso, pessoal, o STJ, ele vai dizer e vai analisar sob um prisma de confiança legítima, de expectativa depositada pelo cidadão, pelo acusado, em algo que está previsto na lei penal. E aí, o STJ, sob esse prisma, vai dizer, olha, viola essa necessidade de que o Estado haja dentro de parâmetros de boa-fé objetiva, o legislador contemplar a confissão como uma atenuante, desde que espontânea, e dentro dessa visão jurisprudencial bem benéfica, né? E o judiciário depois negar, quando o cara já confessou, trazendo requisitos não previstos em lei, que no caso é a consideração da confissão para a formação do convencimento do magistrado. Interessante também esse termo trade-off, porque agora, sobretudo em concurso da magistratura, né, a gente tem ali análise econômica do direito, se fala, inclusive está nas nossas pílulas, esse termo trade-off. O que é isso, pessoal, e o que tem a ver aqui análise econômica do direito com dosimetria da pena, né? É que, na verdade, trade-off são as escolhas, né? Quando alguém faz uma escolha, ele renuncia a outras escolhas, a outras opções. Isso vale numa análise econômica, quando o juiz concede um medicamento caro, outros remédios deixarão de ser comprados, essa é a lógica. Aqui no penal, quando o réu resolve confessar, ele abre mão da outra opção, que seria negar, negar e negar. E ele depositou de boa fé uma confiança no sistema judicial de que ele faria jus, portanto, a uma diminuição de pena pela incidência da atenuante da confissão. O Otávio aqui, professor, no seu entendimento, poderá ocorrer futuramente uma revisão da súmula pela STJ, mesmo tendo em vista que se trata de um julgamento de turma? Otávio, segundo a quinta turma disse, não é caso de revisão, porque, na verdade, a súmula ela só não pode ser mal interpretada. Ela não pode ser interpretada a contrário sensu, simplesmente sem conhecer os precedentes que a originaram. Então, pode, eventualmente, para acharem que está dando muita confusão, podem, eventualmente, até alterar a redação. Mas, por hora, não foi o que sinalizaram, tá, Otávio? Porque o que eles sinalizaram é que eles estão cumprindo a súmula, né? E, na verdade, alguns estavam interpretando erroneamente o enunciado. Cleusa, entendo a mudança de entendimento, mas a redação da súmula, se não era para dar margem de interpretação contrária, deveria ter sido redigida de outra forma, né? Eles querem fazer a gente louco. Exatamente, e eu concordo com vocês. A súmula dá margem, a súmula é um texto. Ao interpretar esse texto, a gente, logicamente, sob o plano lógico, a gente faz um raciocínio a contrário senso. Então, o problema foi o STJ na redação da súmula. E, né, eu acho que ela seria bem interessante, tá, Otávio? Eu não vislumbro porque a quinta turma não sinalizou, ela só disse, olha, não interpretem erroneamente, mas ela é assim que deve ser interpretada. Agora, para evitar a confusão, né, seria pertinente, né, que ela viesse mais esclarecida, ela é muito sintética e ela pode, de fato, dar a entender que ela exigiria, né, que o juiz considerasse a confusão na formação do seu convencimento. Então, pessoal, de acordo com
essa linha jurisprudencial recentíssima aí do STJ, o NANG, o réu faz jus atenuante da confissão, quando ele confessa, portanto, a autoria do crime perante a autoridade, independentemente da confissão ter sido utilizada pelo juiz como fundamento para o juízo condenatório. E, ou como disse o STJ, né, como está sintetizado no informativo para fins de prova, né, o réu fará jus atenuante quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente da confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. E aqui vejam que essa redação ela é muito melhor do que da súmula 545, porque se é esse, de fato, o entendimento, essa síntese retrata muito melhor a posição jurisprudencial do STJ do que o que diz a súmula 545. Então, nesse contexto, pessoal, ficava fácil de ver que o recurso da defesa do Jagunço Mulambo deveria receber acolhimento pelo tribunal, uma vez que houve a confissão, ainda que retratada, e vejam o final, ou retratada, né? Então, mesmo que seja retratada, como era o caso, embora o precedente julgado pelo STJ fosse confissão judicial, tá? E eu enfatizo isso pelo seguinte, porque eu concordo com o STJ quando nós temos uma situação de não retratação. Por que eu digo isso, pessoal? O caso julgado pelo STJ eu concordo inteiramente. Nós estaríamos colocando uma condição não existente na lei. O problema, pessoal, é que, vejam, no cenário do STJ, os advogados, claro, né, sabem disso, e os que estão atualizados. O que tu diz para o cliente que confessou na esfera policial? Nega, mas nega até, mas olha, pode ter 15 mil testemunhas. Nega, deixa a dúvida no juiz. Inventa, chora, faz o que for. Nega, porque ele vai ter que aplicar atenuante, porque ela foi retratada, o juiz não precisa considerar na sentença e vai ter que aplicar atenuante. Então, onde que está o senso de responsabilidade de alguém nesse contexto? Não existe. Então, para mim, não se trata de colocar uma condição que não está na lei, se trata de interpretar teleologicamente o Instituto. Para mim, a confissão retratada não deveria ensejar a incidência da atenuante, porque depois encontra a teleologia da regra. Não se trata, repito, de criar uma nova condição que não tem previsão legal. Se trata de compreender finalisticamente o Instituto. O STF tem precedente em que ele não admite que a confissão retratada seja utilizada como atenuante, exatamente por isso. E também é qualificado, o STJ não admite, né? Mas então tem que preponderar o entendimento do STF. O problema, pessoal, é que a matéria é infraconstitucional. E aí, sendo mais benéfico o entendimento do STJ, não tem como fazer chegar no Supremo. Não cabe recurso extraordinário, matéria infraconstitucional, eventual ofensa à Constituição seria reflexa. Por outro lado, não cabe, claro, nenhum tipo de habeas corpus ou recurso em habeas corpus, porque a decisão é mais favorável à defesa. Então, trocando em miúdos, no meu pensamento, tá? Se o cara se retratou, eu somente admitiria a incidência da atenuante se o juiz utilizou essa confissão lá na esfera extrajudicial, a despeito da retratação, para formar o seu convencimento. Aí, para mim, tem que aplicar atenuante, súmula 545. Agora, se o cara se retrata e o juiz não considera na sentença para formar o seu convencimento, para mim não deveria incidir. Do contrário, como eu disse, é o que vai acontecer. O cara confessou e confessou verdadeiramente. Vai, levanta a história, diz que te bateram, te torturaram, diz isso, diz mais aquilo outro. Pode mentir à vontade. O juiz vai ter que reconhecer atenuante. Então, eu acho que esvazia a finalidade do Instituto da Confissão. Deixa eu abrir aqui o nosso chat. Sim, era só ter escrito isso, né? Essa redação aqui está melhor do que a da súmula dentro, né, dessa compreensão da STJ. Professor, no caso de tráfico de drogas, confissão de posse para uso próprio não pode ser considerada confissão qualificada, certo? Na verdade, Cleusa, aqui,
para mim, é uma contradição, tá? A súmula 630 do STJ diz que se o réu no tráfico ele reconhece a posse, mas diz que era para uso próprio, não deve incidir atenuante. Isso é confissão qualificada, pessoal. Isso é confissão qualificada. Mas aqui no tráfico, não. Aqui não incide a confissão. Então, assim, para mim, né, sob o aspecto lógico, há incongruência em relação aos julgados que dizem que a confissão, seja qualificada ou não, merece a incidência da atenuante. Para mim, tá? Inclusive nessa do tráfico, se o juiz considerou a confissão para formar o seu convencimento, ele tem que aplicar atenuante, mesmo no tráfico, na minha compreensão. Não tem motivo para interpretar diferentemente no tráfico. É a mesma história da moeda falsa, o cara que reconhece, que passou a nota, mas disse que não sabia. Se eu considero isso, eu deveria aplicar atenuante. Mas, em suma, né, o STJ ele diz, de um lado, que a confissão qualificada faz com que incida atenuante, e de outro, ele diz na súmula 630 que se no tráfico o réu reconhece a posse da droga, mas diz que é para uso próprio, não incide atenuante. Ali, né, pessoal, vejam, né, que há uma compreensão bem mais restritiva e no sentido de que não, ele tem que reconhecer a responsabilidade penal, ele tem que ter senso de responsabilidade para quem incida. É o que eu acho que deve ser analisado, né? Então, em resumo, são várias situações, eu acho que o STJ analisa mal, com todo respeito, sou mais da jurisprudência do Supremo, porque, para mim, essa questão do senso de responsabilidade do acusado deve ser ponderado. Pessoal, então, visto aqui o nosso conteúdo, apenas aplicando as nossas 4 etapas, né? Primeiramente, uma leitura atenta, depois um brainstorm, depois a construção do roteiro da nossa resposta, do plano da nossa resposta, do esquema da nossa resposta, para, então, executarmos ela. Aqui, no caso concreto, um enunciado curto, né? Bastava, né, ler e reler, não tínhamos maiores controvérsias de data, nenhum aspecto, mas sempre temos que ficar muito atentos, né? E é impressionante como o pessoal não lê direito. O pessoal fala em tese da confissão, da jurisprudência, mas não responde o que está no enunciado. O enunciado dizia, o recurso da defesa tem que ser acolhido ou não. O cara fala da confissão, fala do STJ e não diz se tinha que acolher ou não. Muito comum, falta de atenção, falta de uma leitura atenta do enunciado. Os destaques, sobretudo quando a gente tem datas e tal, mas no que é perguntado, eu destacaria sempre, né? O recurso à defesa de alguns deve ser acolhido, eu destacaria sempre, para eu não esquecer que isso é o central, tem que dizer se tem que acolher ou não, né? E por quê? O brainstorm, né? Despejar aqui um monte de coisa em matéria de confissão, que a gente despeja no papel para ir ativando a nossa memória, nosso cérebro, fazer ele pegar no tranco, e é preciso também, né, pessoal? Para depois, com essa confusão, a gente organizar as ideias num roteiro, com o que a gente vai falar, para dizer que sim, o recurso à apelação interposto pela defesa do réu Jogons Mulambo deve ser acolhido, para daí justificarmos, né, e falarmos, artigo 65.3d, falarmos do entendimento simulado do STJ, falarmos da impossibilidade de interpretação ao contrário sensu, em razão dos precedentes, que deram origem à súmula, e no mais, referirmos aí o princípio da legalidade, o princípio da isonomia, da individualização da pena, da confiança legítima, né, para então executarmos a nossa resposta. Os erros mais frequentes nessa rodada, pessoal, muitos alunos que negaram a incidência da atenuante, alguns dizendo porque o juiz não considerou na sentença, outros dizendo porque houve retratação, e aplicando o entendimento do STF, alunos que não exploraram a jurisprudência do STJ, que, como a gente viu, é mais favorável e, portanto, é mais relevante, por isso, né? Na redação jurídica, a gente sempre compartilhando aí os erros para aprendermos juntos, merece acolhimento as razões apresentadas pela defesa. Merecem acolhimento as razões merecem acolhimento. As razões apresentadas pela defesa é o sujeito da oração. Assiste razão à defesa, aquele erro clássico, né?
falta a crase, assiste razão à defesa, assiste razão ao acusado. Alguns dizem assiste razão ao acusado. Quanto à tese defensiva, falta de crase aqui também. Quanto à tese defensiva, muda para o masculino. Quanto ao argumento defensivo, se é o ao, é porque no feminino tem crase. Em que pese os argumentos, em que pesem os argumentos, tá? Essa é a forma correta de construção, porque os argumentos são pesados, essa é a justificativa para expressão. Agora, não confundam, né? Em que pese se tenha dito que os argumentos da defesa, não. Aí é o que se tenha dito, né? Mas, quando já vem ali sem nenhuma preposição ou uma outra situação, a gente vai concordar. Com efeito atenuante da construção no início do texto. Tem muita gente que começa texto com efeito. Com efeito é um conectivo de confirmação. Então, eu digo, sim, o recurso merece acolhida, com efeito, aí eu posso. Mas eu nunca vou começar uma resposta discursiva, pessoal, com efeito. Eu vou começar com de início, eu for discorrer, não for responder, né? De início, de logo, preambularmente, assim por diante, mas nunca com efeito, um de fato. A tese da defesa merece guarida, posto que. Evitem o posto que, pessoal, os mais cri-cris, ele não pode ser utilizado com sentido causal, como conectivo causal, tá? Então, troquem, usem o uma vez que, por quê, por quanto, tendo em vista que, certo que, e assim por diante, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa rodada 26 de questões discursivas. Espero que tenha ajudado aí vocês. Toda semana um pouquinho a mais que a gente traz e exercita, né, pessoal? E pouco a pouco a gente vai construindo aí uma base sólida, que é o que a gente precisa para os concursos jurídicos de ponta. Esperamos vocês aí, pessoal, na nossa semana da atualização jurídica. Na sequência, viremos com as aulas aí de tributário, empresarial e constitucional. Ok, pessoal? Obrigado aqui pelo feedback. Até logo mais. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.